Olá, bênção, graça e paz, tudo bem com você? Aqui é o pastor Egenildo falando com você aí do outro lado da telinha, seja do seu celular, tablet, computador ou televisão. A partir de agora nós vamos começar um novo momento na nossa escola bíblica online. Nós queremos juntar o útil ao agradável, como diz o ditado, matar dois coelhos com a cajadada. A gente vai expor e explicar a dinâmica do pequeno grupo, para os líderes, a gente vai tentar explicar como funciona a reunião e também como que vai ser o estudo. Então, você que por algum motivo não pôde estar na escola dominical nessa manhã, vai poder aproveitar esse conteúdo para ser edificado. Mas o objetivo primeiro desse conteúdo é direcionar para a liderança de pequenos grupos. Então, os líderes de pequenos grupos, a partir deste ensino, vão ter subsídio, material, vão poder tirar alguma dúvida para poder aplicar o pequeno grupo aí, o estudo, no seu pequeno grupo. Então, você que por algum motivo não pôde estar na escola dominical, vai também absorver esse conteúdo e, quem sabe, se sentir inspirado para liderar um pequeno grupo. Nosso pequeno grupo é dividido em 4 momentos específicos e um momento assim bem especial. O primeiro momento é o momento de quebra-gelo, né, que é aquele momento de descontração, de alegria. Nós queremos que as nossas reuniões comecem com alegria, com sorriso, com dinâmica, e queremos que as pessoas se sintam bem, se sintam à vontade, principalmente aquelas pessoas que estão nos visitando. Lembrando que uma célula que não tem visitante, um pequeno grupo, uma reunião de pequeno grupo, que não tem visitante, ela está incompleta. Então, a ideia desse primeiro momento aí de 7 a 8 minutos é elaborarmos ou uma dinâmica ou uma pergunta que irá facilitar, né, a participação das pessoas. Então, a pergunta de hoje é a seguinte, pergunta de hoje, se você pudesse ser lançado, essa pergunta o líder vai fazer para os presentes. Se você pudesse ser lançado 2.000 anos para frente ou 2.000 anos atrás, vamos supor que você tivesse uma máquina do tempo e pudesse ser lançado ou 2.000 anos para frente ou 2.000 anos para trás. O que você preferiria? Só pode escolher uma opção. Pronto. Eu escolheria 2.000 anos para trás, e justifico, né? Eu estaria mais ou menos depois da ascensão de Jesus e estaria aí nos tempos do apóstolo Paulo, nos tempos de alguns apóstolos aprendendo. Claro, havia muita perseguição na época, mas a gente teria sim um vislumbre, uma visão de como seria a igreja naquela época, além da cultura grega, que era muito marcante naquela época. Eu acredito que seria muito interessante viajar 2.000 anos para trás, né? Não apenas naquele contexto ali de Jerusalém, mas em outros contextos também da humanidade, né? E você? Você gostaria de 2.000 anos para frente ou 2.000 anos para trás? Então, o líder, é importante ele saber que nesse momento ele vai responder essa pergunta antes das pessoas. Ele tem que dar o exemplo. Então, você líder que está vendo esse estudo anteriormente, você vai responder, você vai pensar em como você pode responder essa pergunta, tá bom? Esse momento, então, encerra-se aí entre 7 e 8 minutos, com a participação das pessoas. É importante que o líder fomente a participação das pessoas, e depois nós teremos um momento de exaltação, palavra, que é um momento de louvor, de adoração, de busca pela presença de Deus. Então, você pode cantar canções conhecidas da igreja ou não conhecidas, mas desde que tenham conteúdo bíblico, né, gente? Então, você pode fazer da seguinte maneira: você pode usar o seu celular para poder cantar junto com o povo. Você vai lá no YouTube, né? Você tira lá a propaganda, porque o grande problema de entrar no YouTube ou algum stream desse aí que tem a propaganda é que você coloca a música e vem um anúncio logo em seguida. Mas você pode usar o seu celular, uma caixinha de Bluetooth, você pode usar a própria televisão, você pode usar... existem vários meios, né? É claro que se tiver alguém que toca aí no seu grupo, melhor ainda, não é verdade?
Então, eu tenho certeza que esse momento é um momento de louvor. Também é um momento entre 7 e 8 minutos. A gente sempre pede o seguinte: se você gastou 8 minutos no momento de quebra-gelo, invista 7 minutos nesse momento agora de louvor. Eu acredito que 2, 3 músicas, elas vão compor aí esse tempo, né, de 7 minutos, 8 minutos. Se você gastou menos minutos lá no quebra-gelo, de repente nem foi preciso ter o quebra-gelo, porque o povo já estava ali alegre, feliz, e o objetivo do quebra-gelo é esse, você pode investir um pouco tempo mais desse momento de louvor, e aí você pede para alguém fazer uma oração de louvor, canta algumas canções junto com o povo e segue em frente, beleza? Depois desse momento de louvor, você vai entrar propriamente no estudo. E o estudo de hoje, que com certeza você já recebeu aí o líder, né? Você que talvez não esteja no grupo de liderança, mas o líder já recebeu lá no grupo de liderança esse estudo, que é a história de um homem muito conhecido, né? Ele se tornou conhecido por causa de um livrinho, foi escrito Oração de Jabez. A irmã Luciene da nossa igreja fez uma música chamada Oração de Jabez. Então, ó, muito legal. Então, antes de entrar no estudo, eu estou aqui gravando isso aqui exatamente às 3:45 da tarde de quarta-feira. 4:45 da tarde de quarta-feira. E está comigo aqui o nosso querido obreiro, o Gabriel. E eu queria perguntar para ele se meu áudio está saindo aí, porque retorno eu não estou tendo aqui. Então, está saindo aí, gente. Então, vamos continuar, tá bom? Então, o texto é o texto de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. E é interessantíssimo, porque trata-se de um texto que está dentro da genealogia. O autor sagrado, ele para, né, em algum momento, quando ele vai citar o nome de Jabez, ele para e fala algumas coisas interessantes. Ele diz o seguinte: Jabez foi o homem mais respeitado, mais ilustre da sua família, da sua época. Sua mãe lhe chamou Jabez, dizendo: com muitas dores o deu à luz. E Jabez orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guarda-me dos males, livrando-me das dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Lembrando que eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional, então é a versão mais moderna, mas nós vamos ver aqui algumas lições desse texto. Então, o tema da nossa lição, da edificação, que vai durar aí, entre 30 minutos, né, não pode passar disso, aprendendo com Jabez. E aí você já entra no estudo com uma pergunta. Qual é a pergunta? Deve ter aparecido a cabeça do Gabriel aí, né? Qual que é a pergunta? Alguém conhece a história de Jabez? Então você já pergunta isso aí para o pessoal do grupo. Gente, alguém aqui conhece a história de Jabez? O líder, você pode fazer isso antes de ler o texto, né? Quem aqui já ouviu falar em Jabez? Né? Um nome na Bíblia. Talvez alguns saibam, talvez outros não, mas se alguém souber, responde e tal, depois você entra no texto e lê o texto aí junto com o pessoal, beleza? Mas a resposta, também você líder vai estar aí com essa resposta, que é: Jabez foi o homem que fez talvez a menor oração em toda a Bíblia. O nome dele só aparece nesses 3 versículos que nós lemos aí, né? 9 e 10. Na verdade, 2 versículos, 9 e o 10, em toda a Bíblia, né? E no meio de uma genealogia. Mas o que a Bíblia registra é suficiente para aprendermos algumas importantes lições. Então, a primeira lição, versículo 9, nós aprendemos com ele, é o seguinte: nem todos nascem pessoas ilustres, mas em Cristo Jesus todos podem se tornar ilustres. Olha que coisa linda. Nem todo mundo nasce ilustre, nem todo mundo nasce em um contexto legal, nem todo mundo tem uma história de vida interessante, mas todo mundo em Cristo pode ser uma nova criatura e pode ter uma história linda e maravilhosa. Essa talvez seja a primeira e a principal lição de Jabez para nós. Ele é esse homem que faz essa diferença extraordinária.
que, apesar, né, da situação, do contexto de vida que ele viveu, ele, com certeza, vai fazer muita diferença, porque ele é citado aqui na Bíblia. Então, a pergunta que você pode fazer para o grupo, né, para a sua turma, é essa aí, ó. Em sua opinião, o que é ser uma pessoa ilustre? Então, a Bíblia diz, versículo 9, que Jabes foi ilustre. Então, o líder, ele vai perguntar para a turma o seguinte: o que é ser uma pessoa ilustre? Né? Então, vai esperar, obviamente, as pessoas responderem, cada um vai dar a sua opinião, e ele vai depois trazer a resposta que a gente sugeriu aqui no estudo, que é a seguinte: uma pessoa nobre, honrada, confiável, amável, amiga, compreensiva, exemplo em todos os sentidos, na família, no trabalho, na sociedade, uma pessoa respeitada e admirada por todos. Um dos objetivos do Evangelho é nos transformar em pessoas ilustres, honradas, nobres. Esse é o objetivo do Evangelho, nos fazer parecidos com Cristo. Então, é muito legal a gente abordar isso, porque muitas pessoas elas têm síndrome, e talvez muitas pessoas do seu grupo, ela vai ter essa síndrome de autocomiseração. E a gente vai perceber nesse texto que, apesar do contexto da história da nossa vida, a gente pode construir uma história bonita, a gente pode construir uma história de fé, de esperança. Então, faça isso aí no seu grupo, crie esse movimento, esse momento de mostrar que não importa a forma, ou o contexto, ou onde nós fomos inseridos, o que importa é que nós podemos ser, sim, pessoas ilustres, nós podemos, sim, ter uma vida espiritual maravilhosa, especial, a gente pode ter uma família linda, talvez a história da nossa família não seja uma história tão linda, tão especial, mas a gente pode virar chave, a gente pode fazer algo diferente, talvez a nossa vida profissional, ela não seja aquela mais agradável, talvez a vida profissional dos nossos pais não fosse aquela que a gente sonhou, mas a gente pode, né, respeitando, claro, né, a história da nossa família, mas almejar e desejar algo melhor para o nosso futuro, tá certo? Então, você trata desse assunto aí com o grupo, que eu tenho certeza que vai ser bem legal. A segunda lição desse texto está no versículo 9 ainda, que diz: porque com dores o dei à luz. Então, o que começa com sofrimento pode terminar de maneira totalmente diferente, com alegria e realização. A mãe de Jabes colocou o nome dele de Jabes porque ela teve ele com dores. Você lembra que naquela época o nome, né, das pessoas era muito característico do seu nascimento, da história da sua gestação, de como foi o seu parto. E Jabes teve esse nome dado, dores. Por quê? Porque com dores a sua mãe o teve. Então, o que nós aprendemos? O que começa com sofrimento pode terminar de maneira totalmente diferente, ou seja, com alegria e realização. O nome Jabes, então, significa o que causa sofrimento. Foi assim que começa a sua história, mas não é assim que termina. Como começou a sua história? Seu casamento, seus planos? Não interessa. Como foi que começou? O início da sua história não significa que ele vai ser vai ter um fim ou vai ter um processo ruim. Apesar de ter tido, talvez, né, um início ruim, não significa que tenha. Talvez você esteja passando por um momento ruim. Tem pessoas que olham para a sua vida e falam assim: eu não consigo ter momentos bons, eu não consigo experimentar coisas boas. Talvez a sua história se identifica com a história de Jabes. Né? Mas aí, isso você vai usar o estudo para poder explicar isso aí para os nossos queridos ouvintes, né? Então, se começou com sofrimento, com lágrimas, com as dores, Deus pode mudar a sua história como mudou a história de Jabes, né? Então, é importante isso, porque tem pessoas assim: o que começa errado, dá errado, porque foi assim, não vai dar certo, porque esse menino nasceu dessa maneira, não vai ser coisa que preste. Não é assim. A gente pode mudar a história, a gente pode mudar a situação e fazer diferença, e o líder precisa tomar ciência disso aí na explicação do estudo, e aplicar essa realidade, a realidade aí do grupo familiar. Então, você vai perguntar o seguinte nessa lição:
Em sua opinião, qual o segredo para reverter situações difíceis em nossa vida? Então, qual é o segredo para reverter situações difíceis em nossa vida? Aí você pergunta isso para o grupo e aguarda. Algumas pessoas vão responder várias coisas, mas você sabe que a oração, né, a fé, a esperança, a perseverança, a atitude e tantas outras coisas podem ser atitudes que vão reverter situações difíceis na nossa vida, que vão virar chaves que vai fazer com que situações completamente desagradáveis, que começaram talvez com situações ruins, a gente vai virar a chave e vai virar e vai ficar tudo bem, e vai melhorar a nossa vida. Então, o que nós vamos usar para isso? É a pergunta, né? Qual o segredo para reverter essas situações difíceis? É essa, né? Oração, fé, esperança, perseverança, atitude, todas essas respostas, elas são poderosas. Veja bem, líder, para facilitar, talvez o seu grupo, as pessoas tenham dificuldade de participar. Então, você pode pegar algumas dessas respostas, uma sugestão aí para dinamizar o seu grupo, se as pessoas tiverem dificuldade, né? E aí você, por exemplo, você escreve oração, fé, esperança, perseverança, atitude. Coloca isso em papeizinhos, né? E coloca na mão das pessoas, né? Então, fala assim, olha, o que nós podemos fazer para reverter situações difíceis? Aí, nessa pergunta, fala assim, ô fulano, vamos ler aquele papelzinho. A pessoa vai ler, fé, olha, então a fé é um instrumento para nós revertermos situações difíceis. O outro vai ler oração, então isso vai fomentar a participação, porque lembrando, gente, líder, você não prega, você compartilha a palavra de Deus no pequeno grupo, tá? Se você quer pregar, eu quero pregar, então não é, o pequeno grupo não é o ambiente de você pregar. O pequeno grupo não é o lugar de você pregar. O pequeno grupo é o lugar de você facilitar um compartilhamento com as pessoas. Então, essa é uma ideia que você pode fazer nessa pergunta da segunda lição, mas você pode, por exemplo, separar cada parágrafo, colocar no papelzinho, entregar para cada pessoa ler. Crie maneiras, procure maneiras criativas das pessoas participarem no seu grupo. Mesmo aquela pessoa que está visitando, mesmo o anfitrião, a pessoa que recebeu o grupo na casa dela, não deixa ninguém calado. Por quê? Porque essa participação vai dar uma sensação, um sentimento de pertencimento. E essa pessoa, a tendência dela de compreender, de aceitar, de entender a palavra de Deus e lá na frente receber Jesus, se batizar, a chance é muito grande. Por quê? Porque nós procuramos envolver essa pessoa nesse processo. Ok? A terceira lição desse texto é a seguinte, está no versículo 10. Porque Jabez invocou a Deus de Israel. Então, a terceira lição, ele era um homem de oração. O versículo 10 diz que Jabez clamou. Sua vida é resumida em 2 versículos, mas quando diz que ele clamou ao Deus de Israel, é porque Jabez é um homem de oração. A pergunta que você vai fazer para o grupo é a seguinte: em sua opinião, qual o maior inimigo da oração? Qual o maior inimigo da oração? Então, hoje, existem vários inimigos para a oração, talvez as pessoas vão falar vários motivos, mas talvez o maior inimigo seja o tempo, né? Entre aspas, porque tempo a gente tem, mas às vezes a gente não usa com sabedoria. Então o tempo, a correria do dia a dia, a nossa própria carne, a gente não quer orar, né, gente? Vamos falar a verdade? Nossa carne não quer ter relação com Deus tremendo, com Deus do sobrenatural. O natural não quer relação com o sobrenatural, tanto é que foi o sobrenatural que veio em encontro do natural, porque não é natural da gente buscar o sobrenatural, mas a gente precisa romper com isso, né? A gente precisa romper com a falta de tempo, com a correria, com a carne, com o diabo, né? Com a falta de disciplina. Eu conversava com uma pessoa essa semana, né? Inclusive, gente, você pode compartilhar esse tipo de experiência se você teve, viu? E ela contava situações e ela se sentia tão sucumbidas pelos problemas dela, e aí eu perguntei para ela assim: ei, você lê a Bíblia? Você ora diariamente? Você congrega? Irmãos, 3 remedinhos que nos dá sustância espiritual: oração, Bíblia e congregar.
Isso nos ajuda a enfrentar todo e qualquer problema que a gente tenha na vida. Só que quando a gente não faz isso, a gente perde vitalidade espiritual, né? E aí, quando vem os problemas, a gente se sente incapaz de poder enfrentá-los. Então, isso é muito importante, tá? A disciplina, a oração do dia a dia é muito importante. Qual foi, então, o segredo de Jabes? Versículo 10, ele vai fazer, a oração dele é a seguinte: se me abençoares muitíssimo. Então, abençoar na oração de Jabes significa pedir um favor sobrenatural, se preciso for. Pergunta para o seu grupo: em sua opinião, o que é ser abençoado por Deus? O que é ser abençoado? É bom ser abençoado. Então, pergunta isso para o seu grupo, fomente essa pergunta. Gente, o que é ser abençoado? E, às vezes, você pode sugerir respostas, né? Às vezes, as pessoas falam assim, o que é ser abençoado? Fica caladinho. Mas aí você pode sugerir respostas como, ser abençoado é ter um carro do ano? Ser abençoado é ter uma família bonita? Ser abençoado é ter prosperidade? O que é ser abençoado? Você pode afirmar, todas essas coisas são bênção de Deus, ter um carro do ano, ter uma casa, ter uma família, tudo isso é bênção de Deus. Mas qual é a principal bênção do Senhor, né? No Provérbios 10, 22, vai falar, a bênção do Senhor traz riquezas e não acrescenta dores. Então, Jesus é a fonte de todas as bênçãos. Então, ser uma pessoa abençoada, acima de tudo, é estar com Jesus no coração. É andar com Jesus, é ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso faz toda a diferença. E aí você vai falar, a pessoa, ser abençoado é isso, ser abençoado é aquilo. Joia, ser abençoado é tudo isso. Mas a maior das bênçãos é estar em comunhão com Jesus. Certo? A outra oração ainda no versículo 10 é que me alargue as fronteiras. Alargar as fronteiras significa mais do que conquistar terras. Alargar fronteiras é ter mais influência, maior responsabilidade, principalmente no reino de Deus. Algumas pessoas não desejam isso, temem crescer e decidem continuar onde estão porque não querem mais responsabilidade. Olha que tristeza. Pergunta aí para o seu grupo. Em sua opinião, o que leva uma pessoa, o homem, a ficar estagnado? O que leva uma pessoa a ficar estagnada? Mais uma vez, se as pessoas responderem espontaneamente, ótimo, né? Facilita para você o trabalho. Mas se você continuar notando que ainda está travado, né? Você pode, mais uma vez, sugerir perguntas. Né? Você pergunta assim, você acha, e tudo isso está aqui no estudo, viu, gente? Você pode perguntar para a pessoa, você acha que o comodismo é uma razão para as pessoas ficarem estagnadas? O comodismo é mesmo. Aí alguém pode até citar o exemplo, né, de uma situação, né? Então, um detalhe importante, toma cuidado com o exemplo de pessoas, para não expor, né, lá no grupo outras pessoas e tal. O medo pode ser um problema para muita gente ficar estagnada, não avançar, não romper. Sim, o medo pode ser um problema. Complexo de inferioridade, e aí vai os vários problemas que podem levar o homem a ficar estagnado. Outra oração que Jabes faz, no versículo 10, é que seja comigo a tua mão. Ele diz, mais uma vez ele reconhece a dependência de Deus, a mão de Deus sobre nós é o toque da grandeza. Nós não nos tornamos grandes, nós apenas nos tornamos dependentes da forte mão de Deus. Ainda no versículo 10, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Note que Jabes, centenas de anos antes de Jesus, termina o Pai Nosso dizendo, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Jabes orou exatamente como Jesus. Interessante isso, né? Me livra do mal. Jesus vai ensinar na oração do Pai Nosso, livra-me do mal. Então, isso mostra a coerência, né, da Bíblia e mostra Jesus no Antigo Testamento. E o texto vai concluir dizendo, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Que coisa boa é a gente ter a nossa oração respondida, né? O Deus de Jabes é o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Ele quer ser seu Deus, ele quer responder sua oração, ele quer mudar a sua história. Ele é Deus que não falha, ele quer abençoar você como abençoa Jabes.
quer responder sua oração como respondeu a de Jabez. Basta apenas aceitar Jesus, não só como Salvador, mas também como Senhor da sua vida. Coisa boa, meu irmão. Você ter uma vida de vitória, ter uma vida abençoada, como foi a vida de Jabez, certo? Então, esses são alguns pontos, né, que a gente pode abordar no estudo aí, a respeito de Jabez, e algumas dúvidas podem surgir sobre a descendência, sobre a origem de Jabez, né, se você olhar a genealogia, né? Então toma cuidado para você não se ater à questão genealógica e tal. Paulo vai até dar esse conselho para Timóteo, e foque nos 2 versículos e na aplicação do texto, conforme está aí na pastoral que você recebeu aí no grupo de liderança ou fisicamente aí pela secretaria da igreja, tá bom? Beleza, então esse é o momento de edificação, tá? Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários aqui embaixo, que depois eu vou dar uma olhada para poder responder. Claro, não quero perguntar aqui, eu vou perguntar lá no privado do pastor no WhatsApp. Você pode perguntar pelo WhatsApp da igreja, pelo meu WhatsApp, lá no grupo de liderança, mas não deixe nenhuma dúvida encher o seu coração, que o estudo fique bem claro na sua mente, para que na hora que você for transmitir esse estudo, fique top, beleza? O último momento do pequeno grupo, e não menos importante, eu penso, que talvez seja o mais importante. Por quê, pastor? Porque esse momento, esses últimos 15 minutos, né, nossa reunião percebe que ela perfaz um período de 60 minutos, 1 hora, esses últimos 15 minutos talvez seja o momento mais importante. Por quê? Porque o pequeno grupo, gente, ele não reúne apenas por reunir. O pequeno grupo, ele reúne pensando em levar pessoas a Cristo. Então, esses 15 minutos, a gente tem que usar eles para pensarmos como a gente vai levar pessoas a Jesus. Ou seja, como que nós vamos trazer, como que nós vamos convidar, como que nós vamos atrair pessoas para o nosso pequeno grupo. Nós vamos pensar como um pequeno grupo, nós vamos fazer uma caminhada de oração no bairro, nós vamos fazer convites digitais ou convites físicos. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer visitas, nós vamos investir no nosso oikos, né? O que é o oikos? É aquele grupo de relacionamento. Veja bem, você que é líder ou você que está assistindo essa orientação aí nessa manhã, todos nós precisamos ter uma lista de pessoas que nós queremos ganhar para Jesus, gente. Todos nós. Então, faça essa lista. Inclusive, a gente podia fazer, Gabriel, né, uma lista, um formulário bem bonitinho, para a gente imprimir em papel cartão para entregar para os membros da igreja. Talvez alguns já tenham, mas outros possam ter. Para quê? Para que a gente possa ir ao encontro dessas pessoas, falar de Jesus para essas pessoas e trazer essas pessoas para a igreja, porque existe uma sede, existem pessoas precisando de Jesus. Então, são várias maneiras. Então, esse momento é o momento da gente pensar, então a gente vai conversar como grupo, como atrair mais pessoas, e também vamos orar, vamos falar, Deus, como é que a gente pode ganhar pessoas para Jesus? Como a gente pode atrair pessoas? Senhor, dá-nos de estratégia. Nós vamos orar por pessoas específicas, Deus, salva fulano, salva ciclano. Sim, nós podemos, embora não seja a prioridade, a gente pode orar pela necessidade das pessoas que estiverem no grupo, principalmente os visitantes, tá? Tem a cadeira vazia, não sei se o seu grupo tem, mas a dinâmica da cadeira vazia é bem legal. Por quê? Porque a pessoa pode ir ali, a gente pode orar por essas pessoas, e coisas lindas podem acontecer na vida dessas pessoas. Então, a gente precisa orar, a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa crer que Deus é o Deus que faz, tá? Então, não deixe o momento de estudo invadir o momento de evangelismo e estratégia. Ó, são 4 S. Encontro, quebra-gelo, exaltação, louvor, edificação, palavra e evangelismo, estratégia, tá? O 5º é o engorda, porque depois dessa reunião, depois desse tempo, a gente vai comer alguma coisa aí junto com a turma, um cuscuz, um biscoito, um suquinho, alguma coisa bem simples, mas que vai gerar comunhão aí no meio do nosso grupo, tá? Porque qual que é o nosso objetivo? Chegar no final desse ano e multiplicarmos o nosso pequeno grupo, tá bom, gente? Deixa eu fazer uma oração por você, pela sua vida. Você que acompanhou aí esse estudo, né, que ainda não é líder ou que não participa de um grupo familiar, eu quero te encorajar a participar dos nossos pequenos grupos, a se envolver. Se você não lidera, eu queria te convidar a liderar. Começa, né?
chama seu vizinho, chama seu parente para um estudo da palavra, eu tenho certeza que ele vai, tá? Se você quiser, eu posso mandar o estudo para você, nós podemos colocar esse estudo na descrição, né, Gabriel? Do vídeo? Podemos. Então, eu vou formatar direitinho agora esse estudo, nós vamos colocar na descrição do vídeo, deve estar já aí agora, porque nós estamos gravando, mas você deve estar assistindo ao vivo aí. E aí você pega o estudo, você medita nele, você aplica ele aí na sua casa, só nos avisa. Por quê? Porque a liderança da igreja tem que estar debaixo da supervisão aí do conselho da igreja. Beleza? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que esse tempo possa ser um tempo muito especial, que o Senhor aplique esses princípios, esses valores no coração do meu irmão e da minha irmã, que cada líder possa, de maneira muito especial, ser trabalhado, ser ministrado, e que o Senhor ajude a, de uma maneira assim, muito dinâmica, diretiva, que esse estudo chegue ao coração das pessoas. Que o Senhor leve visitantes essa semana para os nossos pequenos grupos. Que esse estudo ele não seja somente para a igreja, ele seja para os novos convertidos, para as pessoas que o Senhor vão levar, e que essas pessoas sejam ministradas pelo poder do Senhor. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima. Deus te abençoe. Muito obrigado.